Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. Nesse momento nós introduzimos as funções oxigenadas e nós já vimos a função éter e a função álcool, né? E hoje nós veremos o tema da nossa aula de hoje é uma função que é muito parecida com a função álcool, que tem a presença da hidroxila. Então a gente introduz aqui nesse primeiro slide, né? Aqui a gente introduz o grupo funcional responsável, né, que caracteriza essa função. É a hidroxila ligado ao carbono insaturado, ou seja, um carbono insaturado que faz uma dupla ligação com outro carbono. Muito bem. Então, só para a gente recapitular então aqui, na aula passada que nós falamos de álcool, né? O grupo funcional orgânico dos álcools é bem conhecido na química, sendo identificado pela presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ou seja, esse carbono ele vai fazer somente ligações simples. Então, existem álcools que são insaturados de fato, como o próprio 2 em 1-ol, né? Essa molécula, né, do próprio 2 em 1-ol, observa que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E nós temos uma dupla ligação no carbono 3, que é esse aqui, certinho? Então, aqui só recapitulando então, o conceito de álcool. Tá bom? No entanto, alguns compostos possuem hidroxila ligado diretamente ao carbono com dupla ligação. Esse tipo de composto não é um álcool, ele pertence a uma função denominada de enol. É uma função, na verdade, gente, muito sutil, porque normalmente as cadeias abertas que são caracterizadas como hidroxila ligada a um carbono ou um carbono saturado com a dupla ligação são compostos muito instáveis, por isso que muitas vezes algumas literaturas nem traz como uma função orgânica dentro do contexto das funções oxigenadas. Os enóis, portanto, são caracterizados então com esse grupo que nós falamos aqui agorinha mesmo, né? A hidroxila ligado ao carbono que faz uma dupla ligação. Esse aqui, então, é a caracterização dessa função, tá bom? No que se refere à nomenclatura dos enóis, segue as mesmas regras de nomenclatura dos álcools, sendo feita conforme o seguinte esquema, nada de diferente. Observe, a estrutura do nome, da nomenclatura oficial proposta pela IUPAC, ela vai ser antecedida, né, por um prefixo, né, que normalmente esse prefixo ele designa o número de átomos de carbono da cadeia principal, vai ser seguida pelo infixo, que se refere ao que é o tipo de ligações que ocorre entre os carbonos da cadeia. Então, no caso do enol, a gente está dando ênfase aqui o infixo em, que vai caracterizar o quê? Esse infixo caracteriza a dupla ligação. E mais a terminação ol, que é exatamente, né, como ocorre na grande função de grande importância, que é a função ol, a terminação ol. Então, observa aqui o nosso exemplo, né? Nós temos aqui o CH2, fazendo uma dupla ligação com o CH, e esse carbono aqui, que a gente está vendo, também faz uma ligação com quem? Com a hidroxila. Então, muito cuidado, que pode nos dar a sensação de ser um álcool. Mas como essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, então, na verdade, se trata da função enol. Muito bem, vamos colocar nome para esse enol aqui. Então, veja só, a cadeia principal tem 2 átomos de carbono, portanto, o prefixo et, né? Então, nós teremos aqui o prefixo et, o infixo en, da dupla ligação, e mais a terminação ol. Então, nós teremos como nomenclatura o etenol. Esse aqui seria o exemplo de um enol mais simples dentro dessa função orgânica, certo? Então, ó, no caso do etenol, não foi necessário enumerar a localização do grupo funcional, né, e nem da insaturação, porque não havia outra possibilidade, né? Então, o OH necessariamente tem que estar nessa posição e a dupla também. Então, basta chamá-lo de etenol. Vamos ver mais alguns exemplos aqui no slide posterior.
Então vejam só, observa só aqui agora, que aqui nós temos uma cadeia, né, com 3 átomos de carbono, aqui na letra A. Né? Então aqui nós colocamos 5 exemplos para a gente poder praticar, exercitar a nomenclatura dos enóis. Tá bom? Então veja só, se eu numerar essa cadeia, a numeração segue a mesma sistemática dos álcoois. Tá bom? Então a numeração vai se iniciar da extremidade mais próxima do carbono que estiver ligado ao grupo funcional, que no nosso caso é a hidroxila, né? No álcool também. Então, se eu numerar aqui, observa que a numeração ela vai iniciar nesse carbono aqui, e não nesse de cá. Por quê? Se eu numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, o grupo funcional estará no carbono 2. No entanto, né, a dupla ligação, nessa condição, iniciando aqui no olhar de vocês da direita para a esquerda, o carbono insaturado com a dupla ligação estará no carbono 1. Certinho? Então, portanto, esse exemplo aqui, né, temos 3 átomos de carbono na cadeia. Então, nós teremos o prefixo prop. A dupla ligação está no carbono 1. Esse aqui é o carbono 1. Tá vendo? Ó? Esse é o carbono 1. Então, eu vou mostrar que no carbono 1 nós temos a dupla ligação. Prop 1 em. E no carbono 2 eu tenho o grupo funcional 2-ol. Então, portanto, nessa letra A, nós temos o prop 1 em 2-ol. Então, no exemplo B, né, já até adiantei o nome aqui para vocês, né? Muito bem, agora nós temos 3 átomos de carbono. Observa que o grupo funcional agora, né, ele está no carbono 1. Observa que esse aqui é o carbono 1, né? E a dupla ligação também está no carbono 1. Tá vendo? Então, olha, a partir de 3 átomos de carbono, é necessário numerar a cadeia para posicionar o grupo funcional e, inclusive, a dupla ligação no carbono. Certinho? Então, aqui agora, temos 3 átomos de carbono na cadeia. Então, prefixo prop. No carbono 1, eu tenho a dupla ligação, 1-en. E no carbono 1, eu tenho o grupo funcional, 1-ol. Tá bom? Então, observa que é necessário colocar a numeração, tanto para a dupla, como para o grupo funcional, com cadeias de 3 ou mais átomos de carbono. Mas e o que é tranquilo? Segue a mesma sistemática dos álcoois. Vamos para a letra C, então? Observa que a letra C, se eu numerar a cadeia da direita para a esquerda, aqui será o carbono 1. Então, o carbono 1 estará com o grupo funcional. Se eu numerar a cadeia nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, é isso mesmo, tá? A seta aqui da esquerda para a direita, referente ao exemplo da letra C. Observa que a insaturação, a dupla, estará no carbono 1. Mas quem tem preferência? Grupo funcional tem prioridade sobre a insaturação, que tem prioridade sobre as ramificações presentes na molécula. Certinho? Então, portanto, a numeração correta, esse aqui é o carbono 1. Esse aqui é o carbono 1 porque é o carbono do grupo funcional. Então, a insaturação estará no carbono 3. Certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar o nome da molécula. 4 átomos de carbono, prefixo but. A insaturação está no carbono 3, então but 3-en, né? E o grupo funcional OH está no carbono 1, 1-ol, but 3-en, 1-ol. Vamos para a letra D. A letra D também possui 4 átomos de carbono na molécula, mas lembra que a numeração ela se inicia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Observa que se eu numerar da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido aqui, o grupo funcional está no carbono 2. Não é verdade? Aqui, ó. Esse aqui é o carbono 2. Se eu numerar da direita para a esquerda, ou seja, daqui para cá, o grupo funcional estará no carbono 3. Portanto, então, a numeração correta é da
esquerda para direita, no olhar de vocês e no meu também. Então, essa aqui é a numeração correta da minha cadeia, correto? Então, vamos lá. Cadeia principal, 4 átomos de carbono, prefixo but, tá bom? Grupo funcional no carbono 2 e a insaturação também no carbono 2. Então, se trata do but 2N2O. Muito bem. E daí por diante, gente. Então, agora tornou-se uma repetição das regras. Então, observa que na letra E, então o grupo funcional está no carbono 3, não importa se é da direita para a esquerda como da esquerda para a direita, mas agora quem vai determinar aqui, né, é a dupla, porque a dupla ficará no carbono 2 de quem? No sentido da esquerda para a direita. E o grupo funcional no carbono 3. Portanto, se refere à molécula Pente 2N3O. Tá bom? Muito bem, galera. Então, essa aqui é a parte de nomenclatura. Como eu falei com vocês, se trata de moléculas muito instáveis, por isso que não é dado muita ênfase no estudo da função enol. Então, os enóis são compostos muito instáveis, pois eles podem passar por um tipo de isomeria dinâmica, denominada tautomeria. Olha que legal! Aqui a gente vai adiantando um conceito que a gente vai ver no capítulo posterior, que é de isomeria. Mas ele é importante ser adiantado aqui, para que a gente compreenda a instabilidade de quem? Dos enóis. E aí está dizendo, né, que ele sofre um tipo de isomeria dinâmica denominada tautomeria, em que numa mesma fase líquida os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico. Vamos entender isso aqui. Inclusive a gente aproveita aqui para falar de uma reação muito legal, uma reação que ocorre, né, nas triplas ligações, né, por exemplo, aqui que eu não vou citar aqui, uma reação de adição de água numa molécula do gás etino, também chamado gás acetileno, que nós já vimos isso dentro de hidrocarbonetos insaturados, que não foi no caso do estudo dos etinos. Os etinos podem sofrer hidratação, olha que legal. Isso no meio, né, que favorece essa hidratação com ácido sulfúrico e meio ácido, e na presença de sulfato de mercúrio. Veja só, o que vai acontecer? Aqui, nessas condições, essa molécula aqui, né, vai acontecer aqui, vai favorecer em meio ácido, aqui, ó, conforme essas condições, vai favorecer a ruptura da ligação π da tripla ligação, de tal forma que ao romper essa ligação π, um hidrogênio vai ser adicionado num átomo de carbono e a hidroxila vai ser adicionado a outro átomo de carbono. E nós teremos a formação desse composto aqui. Observa, olha que legal isso aqui. Então, aproveita esse momento que a gente está adiantando um conceito de reação de adição, né, de hidratação. Olha que legal. Ao romper aqui, né, eu coloquei aqui, né, de forma contrária, mas se trata da mesma molécula. Eu coloquei que o hidrogênio entrando aqui, mas ele poderia entrar aqui também, tá bom? É só uma virada na molécula. Então, entra um hidrogênio aqui e entra um OH. Observa que ao entrar um OH nesse carbono, o carbono aqui agora ele está com uma dupla ligação. Por quê? Porque rompeu apenas uma ligação π da tripla. Então, aí a ligação dupla, ela é formada pela ligação dupla, pela ligação π e sigma. Daí a hidroxila aqui se ligou a esse carbono, certinho? Então aqui caracterizou uma função enol, o etanol. Daí, olha o que acontece. O oxigênio aqui, a eletronegatividade do hidrogênio, do oxigênio aqui, atrai os elétrons π para si, formando o quê? Uma dupla ligação aqui. E aí, nós teremos um rearranjo molecular de tal forma que o hidrogênio ligado ao oxigênio, haverá um rearranjo molecular de tal forma vindo para esse carbono vizinho na busca da estabilidade. Aí nós teremos, observa então, a atração dos elétrons π para o oxigênio, tá bom? E daí o oxigênio libera esse hidrogênio na busca aqui, olha, nesse carbono aqui que vai receber esse hidrogênio, estabilizando a molécula. E aí nós teremos a formação, aqui, olha, no que os elétrons π vêm para cá, nós teremos a formação de uma carbonila, que é a chamada
aqui a dupla O ligada ao carbono, né? Então nós chamamos de carbonila. Aí observa, o enol, então, toda vez que tiver uma hidroxila ligada ao carbono com dupla, então tende a formar essa carbonila, que nesse caso aqui, essa carbonila formou na extremidade da cadeia. Então isso aqui que é o tema da nossa próxima aula, que é o chamado aldeído. Bom, o átomo de oxigênio presente no enol é muito eletronegativo, é o que está dizendo aqui no quadro abaixo, o que provoca a atração dos elétrons π da ligação dupla do carbono, que é uma ligação fraca e fácil de deslocar, formando um aldeído ou uma cetona. Nesse caso, foi um aldeído. O nome desse aldeído nós veremos na nossa próxima aula, que é a nossa função orgânica chamada aldeído, tá bom? Então, isso aqui é um rearranjo molecular. Agora, olha que legal. Nós teremos as duas moléculas em equilíbrio, mas como o aldeído é mais estável que o enol, né? O etanol é mais estável que o enol, nós teremos os dois em equilíbrio, de tal forma que, aqui observa que a setinha ela vai prevalecer no sentido da molécula mais estável, que é quem? Que é o etanol. O etanol, né? Que é um aldeído que a gente vai ver com mais propriedade na próxima aula. Agora veja só esse exemplo aqui. Qual é a diferença desse exemplo para o exemplo anterior? É que o alcino, que a gente vai aqui promover a reação de hidratação, ele está com 3 átomos de carbono, tá bom? E aí, da mesma forma, observa que a região da adição é essa região aqui, ó, da reação de adição. Vai entrar um OH, tá bom? O OH entra aqui para esse carbono e o hidrogênio entra aqui para esse carbono. Então, nós formamos aqui, tá bom? Novamente, a dupla ligação. E vai acontecer o mesmo fenômeno, né? O oxigênio atrai os elétrons π, formando a carbonila. E esse hidrogênio aqui agora vai acontecer o quê? O deslocamento no sentido desse carbono. Observa que agora não formou um aldeído, porque isso aqui também é um tema da nossa próxima aula, é uma cetona, quando você tem 2 radicais ligados à carbonila, tá bom? Então, nós temos aqui o prop 1 em 2-ol, e aqui a gente vai ter a propanona, que a gente vai ver na próxima aula com mais propriedade. Certinho? Então, olha, basicamente é isso. Por que eu coloquei essas duas reações? Porque com essas duas reações eu mostro para vocês e justifico por que os enóis são instáveis. Porque hidroxila com carbono com a dupla, isso deixa a molécula instável, certinho? Olha, a gente tem aqui, só para a gente ilustrar essa função, a fenilcetonúria é uma doença que pode causar retardamento mental se não for diagnosticada no tempo certo. O diagnóstico pode ser feito por meio de um teste simples, em gotas de solução diluída de cloreto férrico. São adicionadas à fralda molhada de urina de uma criança, tá bom? Esse contexto aqui, eu coloquei aqui o FOP, só porque isso aqui foi um contexto que a gente tirou de uma questão da UFOP, tá bom? Então, dependendo da coloração desenvolvida, identifica-se o ácido fenilpirúvico, que se encontra sobre as seguintes formas de acordo com o equilíbrio. Observa, então, o ácido fenilpirúvico, ninguém precisa te decorar esse nome, mas é só para nós ilustrarmos nesse momento. Observa que a hidroxila está ligada a um carbono com dupla. Então, vai haver esse rearranjo molecular e essas duas moléculas vão se encontrar em equilíbrio, de tal forma que, olha só, vai acontecer a formação da carbonila aqui nesse sentido e esse hidrogênio aqui vai se deslocar no sentido desse carbono aqui. Então, nós teremos a formação dessa molécula. As duas serão encontradas em equilíbrio, que a gente chama de um equilíbrio aqui, de um equilíbrio dinâmico, desse fenômeno de tautomeria. Gente, esse é o famoso teste do pezinho, tá? Espera só um momento. Então, para a gente finalizar, gente, a vitamina C, tá? A vitamina C é um exemplo importante de um enol, né? Poucos enóis são estáveis. E a vitamina C
é um exemplo que é uma molécula que apresenta o enol e que é uma molécula estável. A molécula do ácido ascórbico possui em sua estrutura, o ácido ascórbico é a vitamina C, né? A função enol de forma estável, né? A molécula apresenta duas hidroxilas ligadas ao carbono insaturado, que fazem duplas ligações, mas a presença do anel estabiliza essas ligações. Nós temos outras moléculas que têm o enol estável também. Condição para que ele seja estável, a molécula tem que ser cíclica. Tá vendo? Então essa região aqui é enol. Agora, essa aqui, tá, gente? Essa aqui é uma função álcool. Tranquilo? Então a vitamina C é fundamental ao nosso organismo, sendo importante na hidroxilação do colágeno, né? Uma proteína fibrilar, que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, é importante antioxidante presente em muitas frutas. Ela está presente na laranja, no limão, na goiaba, na acerola e muitas outras frutas, principalmente as frutas cítricas. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente encerra aqui a função enol. Bom, grande abraço. Muito obrigado.